Olá, amigos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo em grupo das obras de André Luiz, seguindo com os mensageiros. Hoje nós vamos ver o capítulo 28. Vida social. À noite surpreendiam-me os sublimes aspectos do firmamento no posto de socorro. O luar safirino envolvia todas as coisas. O céu era qual infinita colcha de azul muito límpido, pontilhado de astros fulgurantes. As nuvens da tarde haviam desaparecido. Contemplando a beleza da noite, Alfredo acentuou: felizmente os fenômenos magnéticos foram deslocados do nosso círculo. Os aparelhos, porém, continuam registrando enorme conflito de forças inferiores. Ia comentar a beleza do céu ante a observação do administrador, quando a campainha retiniu suavemente. Chamavam à entrada. Alfredo e Ismália sorriam. Muito gentil, o chefe do posto asseverou: temos a visita de amigos do Campo da Paz. E, convidando-nos à recepção do baluarte avançado, acrescentou jovialmente: temos também aqui a nossa vida social. Como não? É preciso saber viver. Encantado com essa nota alegre, acompanhei os donos da casa, verificando com indizível surpresa que tínhamos sob os olhos um belo carro tirado por 2 soberbos cavalos brancos. Tratava-se de veículo confortável e interessante, quase idêntico aos velhos carros de serviço público do tempo de Luís XV, que eu vira mais de uma vez em publicações antigas. Nele chegara a pequena família da colônia próxima, que, pelas informações de Aniceto, demorava a 3 léguas do posto aproximadamente. Alfredo apresentou-nos cavalheirescamente, com exceção do nosso orientador, que era velho amigo dos recém-chegados. Constituíam-se os visitantes do casal bacelar e 2 filhas jovens. O chefe do grupo mostrava idade avançada, revelando, porém, excelente disposição. A senhora dava impressão de madureza, aparentando, contudo, maravilhosa vivacidade, assim como as 2 moças. Observemos aqui que ele exalta a idade aparente dessas pessoas. A gente sabe que a aparência física pode ser ligeiramente alterada quando a gente está no plano espiritual. Principalmente essas pessoas que já são trabalhadores, já têm um crédito. Então, um deles gostava de se manter com aparência de idade avançada. Isso é muito interessante, essas diferenças. Seguindo, a alegria era enorme. Não se observava qualquer nota de convencionalismo menos digno, como na terra. Os gestos de cada um, a simplicidade, a despreocupação e as frases efetuosas demonstravam sinceridade pura. Permanecíamos num quadro social inacessível ao fingimento. Voltando ao interior doméstico, entre grandes manifestações de júbilo familiar, observei que os recém-chegados eram amigos de muito tempo, que vinham ao encontro de Ismália. A nobre senhora pareceu-me contentíssima, expediu recados afetuosos para algumas famílias do posto e em breves minutos o castelo recebia inúmeras pessoas que concorriam ao brilhantismo da seleta reunião. Quer dizer, além da família, além dos visitantes, vieram pessoas que viviam naquele posto de socorro. Sentindo-me assaz insignificante ao lado dos novos amigos, limitava-me a ouvir e observar. Logo aos primeiros instantes de conversação particularizada, ouvi Aniceto perguntar ao senhor bacelar: como corre o serviço? O velho bondoso respondeu num sorriso largo: bem, sempre bem. Apenas não podemos fixar demasiada atenção nos companheiros encarnados. E ajuntou com graça: é indispensável aprender a servir e passar. Nosso instrutor sorriu igualmente e observou: compreendo. Aliás, o progresso humano não é uma questão de dias.
não tenhamos ilusões. E percebendo que Vicente e eu poderíamos aproveitar com a palestra, Aniceto indicou o novo hóspede de Alfredo, explicando solícito. Nosso amigo Bacelar é chefe de turmas de assistência aos nossos irmãos no círculo carnal. Tem longa experiência dos homens e conhece-os como ninguém. Há muito que aproveitar nas suas observações. Não tanto, meus caros, exclamou o senhor Bacelar de bom humor. Não tanto. Sou simples companheiro de vocês, cumprindo deveres por acréscimo da misericórdia divina. Não posso fazer muito em razão das minhas deficiências naturais. Estamos certos do grande proveito da sua palavra, objetou Vicente, até então calado. Tudo o que nos disser sobre o problema de assistência constituirá para nós ensinamento precioso, disse por minha vez. O novo amigo fitou-nos com inteligência e perguntou, foram médicos no mundo? Sim, respondemos a um só tempo. O senhor Bacelar pensou alguns momentos e acentuou. Sempre gostei de conversar com os amigos recorrendo aos símbolos sugeridos pela profissão que exercem. Mas, no tocante às minhas atividades, não teria muito o que dizer a médicos militantes. Pelo contrário, aduzi, seus esclarecimentos enriquecerão nossas experiências. O interlocutor sorriu otimista e declarou, não creia, recorde os seus doentes comuns. Muito raramente lembram a medicina preventiva. De modo quase invariável, esperam que a positivação das moléstias para buscarem o recurso preciso. Necessitam de anestésicos para o socorro do bisturi. Fogem ao regime tão logo surja a primeira melhora. Confundem o método de tratamento apenas se registra o primeiro sintoma de cura. Detestam a dor que restabelece o equilíbrio. Descontentam-se com a indicação de purgativos. Preferem a medicação de sabor agradável e, sobretudo, quase sempre, querem saber muito mais que os médicos. Essa síntese aplicada a corpos doentes representa, em nosso campo de serviço, um resumo do programa de assistência aos espíritos enfermos, encarnados na Terra, e como agravantes de vulto, porque em nosso setor não podemos manipular a alma, à maneira do cirurgião que opera as amígdalas. Somos forçados à preparação do campo mental convenientemente, a proceder à semeadura de pensamentos novos, velar pela germinação, ajudar os rebentos minúsculos e aguardar a obra do tempo. Nossa luta não é simples, porque se o clínico do mundo encontra sempre familiares amorosos, dispostos a cooperar com ele em benefício do doente, o que encontramos por nossa vez são enormes legiões de elementos adversos à nossa atividade restauradora e curativa. Em geral, o médico do mundo presta socorro a quem deseja recebê-lo, pelo menos nas ocasiões de graves perigos. Nós, porém, meus amigos, muitas vezes temos que prestar assistência aos que não desejam, por viverem sob véus de profunda ignorância. Tem razão, murmurei, ouvindo comparações tão lógicas. Entretanto, vale por conforto a certeza de que há muitos cooperadores encarnados no mundo prontos a colaborar com a tarefa. O senhor Bacelar teve uma expressão fisionômica muito significativa e revelou: nem sempre. A cooperação é outro problema. A maioria dos irmãos que se propõem ao serviço partem daqui prometendo, mas gostam de viver descansados no planeta. Poucos fogem ao estalão comum. Raramente encontramos companheiros encarnados com bastante disposição para amar o trabalho pelo trabalho, sem ideia de recompensa. A maioria está procurando remuneração imediata. Nessas condições, não percebem que a mente lhes fica como aposento escuro, atulhado de elementos inúteis, à força de viciar em raciocínios, confundem igualmente a visão, enxergam tormentas onde há paisagens celestes, montanhas de pedra onde o caminho é de glória e elevação. De pequenos enganos a pequenos enganos, formam o continente das grandes fantasias.
Daí por diante, a recapitulação das experiências terrenas inclina-os mais fortemente para a exigência animal. E chegados a esse ponto, raros voltam ao dever sagrado para considerar a grandeza das divinas bênçãos. Nosso interlocutor fez pausa e tornou. E o desculpismo? Nesse terreno, a assistência espiritual, verão um dia quantos pretextos são inventados pelas criaturas terrestres para fugir ao testemunho da verdade divina nas tarefas que lhes são próprias. Os mordomos da responsabilidade alegam excesso de deveres. Os servidores da obediência afirmam a ausência de ensejo. E os que guardam as possibilidades financeiras montam guarda ao patrimônio amoedado. Os que receberam a bênção da pobreza de recursos monetários aconselham-se com a revolta. Os moços declaram-se muito jovens para cultivar as realidades sublimes. Os mais idosos afirmam-se inúteis para servi-las. Os casados reclamam quanto à família. O solteiro queixa-se da ausência dela. Dizem os doentes que não podem. Comentam os sãos que não precisam. Raros companheiros encarnados conseguem viver sem contradição. O Sr. Bachelard parecia disposto a prosseguir, mas as duas jovens foram buscá-lo, a ele e a Aniceto, em nome de Alfredo, a fim de providenciar solução ao problema íntimo que lhes dizia respeito. Essa lição mostra bem a nossa condição, né, amigos? Nós também temos sempre uma desculpa para fugir às tarefas que nos comprometemos antes de aqui chegarmos. Vamos ver passo a passo os destaques que fizemos. Logo no início do capítulo, vemos a chegada de amigos de Campo da Paz. Alfredo observa que lá há vida social, pessoas que visitam e interagem festivamente. Os visitantes chegam com uma carruagem puxada por cavalos. Concluímos que lá há animais, como narrou Kardec na Revista Espírita, e esses animais executam tarefas para os humanos. Já encontrei relatos explicando que o convívio de animais de serviço com os humanos aceleram a evolução desses animais. Quer dizer, tanto aqui no plano material, o emprego de animais para o serviço dos humanos, seja na tração animal, seja servindo como alimento, não os matando, leite, ovos. O convívio desses animais com os seres humanos acelera o desenvolvimento destes. E a gente percebe isso que também no plano espiritual há animais, como aqui foi relatado, os cavalos, e eu já vi também animais de companhia, cachorros principalmente, que continuam tendo o seu convívio entre os humanos no plano espiritual. Alfredo explica que Bachelard é um chefe de turma para o treinamento assistencial para encarnados. Comenta ainda como somos lentos no progredir. E faz comparações com as nossas atitudes frente às moléstias do corpo. Somos mesmos bastante acomodados. Vale a pena pensarmos nisso e ter em mente sempre que nos sentimos necessitados de esforços extras para a nossa evolução. Gente, não custa nada fazer qualquer coisinha em favor do próximo. Principalmente nós, que já somos espíritas, nós entendemos que é necessário expandir o conhecimento. É preciso nos esforçarmos não só para a nossa evolução intelectual do ponto de vista espírita, estudando as obras fartas, temos aí material de todo tipo, desde as obras mais rigorosas, como as obras básicas de Kardec, como os romances, como os livros de André Luiz, que são didáticos, mas são leves, são de fácil leitura. Nós temos material à vontade. Não posso comprar, é caro. Temos disponível na internet livro de toda a natureza. Ou pedimos emprestado, ou na biblioteca do nosso centro. Material a farto. Só falta a nossa boa vontade para trabalhar em nosso favor. Seguindo, nos aponta ainda
nosso acomodamento quando estamos encarnados. Lá podemos ser tarefeiros dedicados, mas chegando aqui sempre vemos os problemas e não as oportunidades de serviço. Esse capítulo deve ser bem estudado e praticado em todas as oportunidades de servir. Só assim estamos nos aprimorando. Eu sei que não é fácil estar aqui no plano físico, que a vida nos exige muito, a sobrevivência, o convívio com as pessoas, é difícil, mas ninguém disse que seria fácil. E temos que pensar que isso é para o nosso bem. Nós não estamos na Terra a passeio, não estamos aqui em férias, nós estamos aqui para ou resgatarmos o nosso passado, ou darmos um passo além para a nossa evolução, sem falar que podemos fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Obrigado por estarem aqui comigo, estudando essas obras. Conto com vocês sempre. Aguardo os comentários. Um abraço fraterno a todos.